Pregas para tutu bandeja é o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. E se você gosta de conteúdos assim, então já deixa para mim o seu like nesse vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo e vamos lá ao nosso passo a passo. Sejam bem-vindos ao mundo do tutu, meu nome é Gisele e vamos então fazer as nossas pregas para tutu bandeja. Então, para fazer as pregas, gente, é muito simples. O processo de fazer as pregas é simples, só que tem dois detalhes muito importantes que eu vou contar para você nesse vídeo aqui. Então, o primeiro detalhe eu já vou falar logo de cara, porque não tem como começar a fazer as nossas pregas sem observar isso, porque senão não vai dar certo, tá? Então, o primeiro detalhe é a escolha do material, do filó de armação. Então, primeira coisa, tutu bandeja, a gente não faz a estrutura dele com tule comum, tule tradicional, tule de noiva, tule ilusão, muito menos, tule de malha, muito menos, não. Não tem como fazer tutu bandeja com esse tipo de tule. Por quê? O tutu bandeja, ele precisa de uma estrutura, ele tem que ter uma firmeza maior. Então, para fazer o tutu bandeja é o filó de armação. Filó de armação é o que a gente precisa para fazer a estrutura. Depois você pode colocar em cima do seu tutu outros tecidos, outros tules, mas a estrutura do seu tutu tem que ser feita com o filó de armação, tá bom? E o filó de armação que eu uso e recomendo para vocês é o filó de armação da Delfim. É o filó 100% poliamida, ele é um filó de qualidade, tô até com uma peça aqui, ó, para mostrar mais de pertinho para você. A peça vem com 50 metros e ele tem 3 metros de largura, então é muito filó, ele rende muito bem. E ele já vem com a estrutura que a gente precisa, então o nosso tutu, ele vai armar porque o filó, ele já vai ajudar nessa estrutura. Ó, ele não é aquele filó que quando você amassa, ele parece um papel que não volta mais. Não, ele tem uma estrutura, como eu posso dizer para vocês, parece que ele é engomado, tá? Essa é a palavra, parece que ele foi engomado. Só que ele já vem assim de fábrica pra gente. Então isso facilita demais o nosso trabalho. Eu não preciso engomar tecido aqui, eu não preciso usar a camada dupla, né? Porque se o filó for muito mole, você vai ter que usar 2 camadas, então você vai gastar o dobro de filó. E ainda assim pode ser que não consiga ter a mesma estrutura. Então o filó de armação da Delfim é o que eu recomendo para vocês, tá? Eu vou deixar aí na descrição do nosso vídeo o link da Delfim para você conhecer as redes sociais, pode chamar eles pelo WhatsApp também. Então eu vou deixar o link aí para vocês conhecerem. A Delfim, ela é parceira aqui do nosso canal, embora eu use os materiais da Delfim, tanto o tule como o filó, há muitos e muitos anos, muito antes de sermos parceiros. Eu já usava esse material, já conhecia a qualidade deles. Sempre os meus figurinos foram feitos com o filó da Delfim, com o tule da Delfim. Então, assim, é um material que é muito fácil para mim recomendar para você, porque eu já conheço, já uso há muitos e muitos anos, então eu sei do que eu tô falando, tá? Eu sei que a qualidade é superior de verdade. Então, o material é a primeira dica, é muito importante, tem que ser um material de qualidade, tá? Então, além do filó de armação, a gente vai precisar de alfinetes e pode ser uma régua ou pode ser, né, eu até deixei minha régua aqui, pode ser uma régua ou pode ser como o meu aqui, a mesa de corte, né, tábua de corte, mesa de corte, que ela já tem também a numeração aqui em centímetros e facilita pra gente fazer as pregas. Então vamos lá, para começar eu cortei a minha tira então de filó, né, essa daqui é da última camadinha, uma tirinha pequena, ela tem, deixa eu te mostrar aqui, ela tem 22 centímetros, tá, de largura. Eu vou ensinar para vocês 2 formas de fazer as pregas, tá? Essa forma primeira que é totalmente manual, é as suas mãos, o filó e a régua e os alfinetes, né, que são muito importantes. E vou ensinar uma outra forma para você que você pode fazer na sua casa também, tá? E eu já vou te dar as dicas de como fazer isso em casa. Então, vamos lá. Coloquei aqui, ó, primeiro manualmente, né? Coloquei aqui o meu filó no número 10. Vou pegar aqui, ó, no 0, tá? Pego aqui no 0. Dobro aqui o meu filó, ó, levo ele até mais ou menos ali 6,5, perto do 7, tá? 6,5 mais ou menos.
E aí eu pego aqui novamente, ó, no finalzinho aqui da prega, tá vendo? Aqui nessa junção aqui, pego novamente e faço mais uma voltinha aqui, ó. Então, cheguei de novo lá no 10, tá? Essa é a nossa primeira preguinha. Vou colocar um alfinete aqui pra segurar no meio da minha prega, tá? Bem no meinho dela. Coloquei aqui o meu alfinetinho. Agora eu vou arrastar esse meu alfinete aqui, ó, tá vendo? O alfinete tá no meio da prega. Vou arrastar ele lá no número 10 de novo. Não ficou bem no meio, deixa eu arrumar aqui. Aí. Aqui no número 10, tá? Então, tá aqui, alfinete no número 10. E eu vou repetir esse processo agora. Eu pego aqui, ó, no 0, tá? Subo aqui até o 6,5, mais ou menos. Vou vincando aqui, ó, pra ficar mais certinha a minha prega. Pego aqui, ó, no comecinho da prega, né, onde a gente fez a primeira dobra. Vamos dobrar de novo. E aí, eu vou chegar lá no meu alfinete. Chegou no alfinete? Vou vincando ele sempre, né? Fazendo vinco na minha preguinha. Pego mais um alfinete, coloco aqui, ó, no meinho da minha prega. Pronto. E agora eu levo o meu alfinete lá no 10 de novo. E é esse o processo que você vai fazer em toda a tira de filó. E aí, depois você vai na máquina de costura, deixa um pezinho de máquina aqui, ó, e passa uma costurinha, prendendo todas essas dobrinhas, né, essas preguinhas que você fez. Então, esse é o jeito manual. Agora, vamos para o nosso segundo método de fazer a nossa prega. E para esse método, a gente vai usar um equipamento, né, vamos chamar assim. Nós vamos usar, então, o gabarito de laços. Gabarito de laço é aquele MDF que você usa para fazer lacinho mesmo, laço de cabelo, né? E aí eu fiz uma adaptação e você pode fazer em casa, tá bom? Não precisa adquirir nada. Esses daqui eu tenho à venda no meu site, eu vou deixar o link na descrição também para vocês. Você recebe em casa o kitzinho com as 3 preguinhas, as 3 réguas, né? Para fazer pregas em 3 tamanhos, né? 2, 2,5 e 3 centímetros. Mas você não precisa adquirir se você não quiser. Por quê? Você consegue fazer isso daqui com uma caixinha de leite, por exemplo, dá para fazer. Você pode mandar cortar aí, né? Esse aqui é um MDF, ó, você pode mandar cortar. Você pode fazer também com um papelão, né? Um papelão firme que você possa usar aí, possa recortar. Qualquer material que você consiga recortar, você consegue fazer, tá? Qualquer material, não tem necessidade de você adquirir nada. Você pode fazer aí na sua casa, se você vai fazer o seu tutu bandeja, você pode fazer aí usando uma caixinha de leite. Eu vou te passar as medidas da régua, tá bom? Vou passar as medidas e você faz aí com a sua caixinha de leite. Então, ó, o meu gabarito, que esse aqui é o que eu vendo lá no site, ele tem 20 centímetros. Vou mostrar aqui pra você, ó. Ele tem 20 centímetros por 3 de largura, tá? Essa é a medida do meu gabarito, ó. 20 centímetros por 3. E os demais tamanhos é 20 centímetros pela largura que eu quero. Então, esse aqui é 20 centímetros por 2,5. E esse daqui, 20 centímetros por 2 centímetros de largura. Então, você consegue fazer os gabaritos aí na sua casa com caixinha de leite, você consegue fazer, tá? Eu tenho os meus gabaritos e disponibilizo, porque quando você usa muito, né, a caixinha de leite ela acaba sendo muito frágil e ela vai entortando com o tempo, ela vai amassando, né? E o gabarito já não corre esse risco, né? Ele é de MDF, então não amassa e não entorta. O que eu não aconselho você é fazer com aquele gabarito que é de 4 centímetros, que geralmente é o mais comum que a gente encontra para vender por aí na Shopee, enfim, né? A gente encontra de 4 centímetros para mais. Eu não aconselho você usar aquele, porque as suas pregas vão ficar muito largas, tá? E para usar esse gabarito aqui, a gente vai direto lá na máquina de costura, que eu vou mostrar para você como que faz para usar direto o nosso gabarito de laços.
Então, para fazer usando o nosso gabarito de laços, né, esse daqui, ó, que você pode fazer aí na sua casa, como eu já te expliquei, nós vamos fazer direto aqui na máquina. Então, eu colei um pedacinho de fita aqui, de fita métrica, né, onde o zero é na minha agulha, tá? O zero está bem no ruminho aqui da minha agulha, tá? Zero começa na agulha. E aí você pode pegar aqui no 10, como a gente fez lá na tábua, na mesa de corte, mas eu vou pegar aqui no 9, tá? Eu prefiro fazer elas um pouquinho mais juntinhas com o gabarito. Então, eu pego aqui, ó, no 9, coloco o meu gabarito, ó, no finalzinho aqui no 9 e passo o meu filó dentro do gabarito. Peguei aqui no 9, eu dou uma voltinha e dou outra voltinha. Retiro o gabarito, levanto meu pezinho calcador e dou um retrocesso. E aí eu vou deixar a minha agulha no meio da minha prega, tá? Como se fosse, né, o alfinete que a gente deixou no meio. No meio da minha prega. Aí eu venho e faço novamente esse processo. Coloco aqui o gabarito, ó, passo o filó por dentro dele, venho aqui no 9, uma voltinha, duas voltinhas, retiro, levanto o pezinho calcador e retrocesso e deixo aqui, ó, no meinho da minha prega. Você não precisa dar retrocesso todas as vezes, tá? Só no comecinho, né, que eu gosto de dar uns retrocessos para firmar melhor. Novamente no 9, uma voltinha, duas voltinhas, retiro, passo a minha costurinha. E assim eu vou fazer, então, em todo o meu filó. Lembra que eu falei que eu ia dar mais uma dica para você? Seriam duas dicas, né? E a primeira é a escolha do material e a segunda dica é: não faça pregas muito longe uma da outra. Por exemplo, aqui, ó. As minhas preguinhas estão ficando assim, tá? Nessa distância aqui uma da outra, ó. E aí, quando elas abrirem, né, no meu tutu, vão ficar dessa forma aqui. Se eu fizer as minhas pregas muito longe uma da outra, ou seja, se ao invés de eu deixar a minha agulha no meio da minha prega, se eu passar a minha costura, eu vou fazer umas aqui bem largas para vocês verem. Passei a minha costura, aí eu coloco aqui. Mesmo que eu coloque no 9, ela já vai ficar super larga, ó. Ó, vou fazer novamente. Passei minha costura. Vou fazer umas várias assim, só para você conseguir entender o que eu quero dizer. Então, olha só o que eu quero dizer aqui para vocês. Quando você coloca a sua agulha no meio da prega e já começa a próxima, olha como elas ficam mais juntinhas. Quando você coloca a sua agulha no final da prega e começa a próxima, olha como elas ficam separadas. Consegue ver como essas quatro aqui, ó, estão super separadas e essas aqui, ó, estão bem juntinhas? Então, essa aqui é a minha segunda dica para você. Nunca faça suas pregas dessa forma aqui. Por quê? Quando o seu tutu for abrir, né? Porque isso aqui a gente vai costurar no figurino. Então, quando vai abrir o seu tutu, olha como vai ficar ralinho, vai ficar sem estrutura, vai ficar fininho e até transparente, né? O seu tutu bandeja. Enquanto que nessa forma aqui, ó, quando você abre, ainda tem filó, ó, ainda tem prega aqui, ainda tem filó até embaixo, tá vendo? E dessa outra forma aqui, não. Ó, chega um ponto que já não tem mais nada aqui, né? Ele vai ficando, deixa eu pôr aqui para você ver melhor, ó. Vai ficando feio, vai ficando vazado, vai ficando esquisito, tá? Não vai ficando legal. E quando você faz as pregas mais juntinhas, ó, ele mantém, né, o filó. Ele vai ter esse filó por mais tempo. E vai ficar com uma estrutura muito melhor quando você faz assim com as pregas mais juntinhas, tá? Então, a minha segunda dica para você é: nunca faça pregas largas desse jeito aqui, ó, como essas aqui. Sempre coloque a sua agulha no meio da prega, bem no meio,
que aí você começa a próxima preguinha e ela vai sobrepondo, né? Uma vai sobrepondo a outra. Dessa forma aqui, ó, uma sobrepõe a outra. Tá vendo? Uma vai sobrepondo, ó. Essa daqui sobrepõe a anterior, essa vai sobrepondo na anterior. Tá vendo? Elas vão se sobrepondo, ó. E aí sim vai dando uma estrutura muito mais firme no seu tutu bandeja, tá? Então essa é a minha segunda dica para você. Então, fazendo dessa forma, como eu ensinei, com essas duas dicas fundamentais, você vai ter pregas estruturadas, pregas firmes, bem feitinhas para você usar nos seus tutus bandeja. Se você quiser aprender a fazer tutu bandeja comigo, conheça o método Tutu Lucrativo, o curso completo onde eu ensino você a fazer tutu bandeja do absoluto zero, com moldes digitais inclusos, para você fazer figurinos completinhos e perfeitos como esse daqui. O link para você conhecer o curso está na descrição desse vídeo. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar para mim o seu like. Todos os links importantes vão estar aí na descrição desse vídeo. Se inscreve também no nosso canal para você não perder nenhum vídeo novo. E eu vejo você na semana que vem. Um super beijo para você, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!